que foi proposto para a nossa escola para a partir do ano que vem. E então quero agradecer a todos que estão aqui presentes nessa noite e agradecer também a nossa vice-diretora Mari, que vai estar aí fazendo as intermediações. Agradecer a nossa vice-diretora Mari, que está fazendo as intermediações. E vamos dar início, então, à apresentação. Então, nossa escola foi convidada a aderir ao programa de ensino integral, tá? Desde o ano... por favor, quem tiver com o microfone Oi, ligado, se desculpa, puder tá dando desligar. muito eco aqui, a gente não tô conseguindo ouvir você, Diego. O pessoal puder, quem tá... ligar o microfone para o professor falar, aí não dá eco. Aí, eu acho que todo mundo desligou agora o microfone. Então, vamos dar continuidade. Então, gente, a nossa escola foi convidada a aderir ao programa de ensino integral. Os pais que já estão aqui desde o ano passado, né, que os pais, os sextos, sétimos, que hoje são sétimos, né, sétimos, oitavos, nonos e ensino médio, já acompanharam um pouquinho o ano passado, essa discussão foi feita, o ano passado já foi feito o convite para a nossa escola participar do programa de ensino integral, mas num outro formato, e no ano passado, então, acabou não ocorrendo a adesão, e esse ano nossa escola novamente foi convidada a aderir ao programa de ensino integral, mas dentro de um outro molde. E hoje eu estou aqui para apresentar esse molde, que foi, né, o que está sendo convidado a nossa escola a aderir o ano que vem, e, a partir desse molde, tirar todas as possíveis dúvidas dos senhores, para depois, então, abrir uma votação, né, fazer o formulário Google aí, para apresentar o formulário Google para vocês, para nós sabermos, então, da comunidade, se a comunidade gostaria que a nossa escola aderisse ao programa de ensino integral ou não, tá? Então, o programa de ensino integral, ele é um programa, né, que tem como objetivo a formação de indivíduos autônomos, solidários e competentes, com conhecimentos, valores, habilidades dirigidas e pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para o exercício da cidadania, mediante conteúdos pedagógicos, métodos didáticos, gestão curricular e administrativas próprios, conforme regulamentação observada na base comum nacional comum, nos termos da lei, podendo o ensino integral ser oferecido nas unidades escolares de ensino fundamental e o ensino médio. O ano passado foi proposto, então, para a nossa escola, né, dentro desses objetivos, uma escola de 9 horas, onde os alunos, então, iam entrar às 7 horas da manhã e seguiriam até às 4, 5 horas da tarde. Neste momento, então, a diretoria, né, São Paulo, está fazendo uma proposta para a nossa comunidade de um modelo de 2 turnos, que é o que nós chamamos do Programa de Ensino Integral de 7 horas, ou PEI de 7 horas, tá? Que é o modelo que está sendo proposto para a nossa escola aderir. Tá? E aí, então, nesse modelo de 2 horas, o que significa? Que, então, vai ser dividido os horários, então os alunos do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nono, entrariam 7 horas da manhã e iriam até as 2 horas da tarde, e os alunos do ensino médio entrariam às 2h15 e iriam, então, até às 21h15, tá? E aí, tendo esses 2 turnos, seriam os 2 turnos de funcionamento da escola. E aí, esses 2 turnos, o que esses 2 turnos permitem, né? Esses 2 ciclos permitem, tá? Acontece, então, os anos finais, né? Precisam acontecer no período da manhã, o ensino médio à tarde, no caso das escolas híbridas, que é o caso da nossa escola. Nossa escola está sendo chamada para ser um modelo híbrido, para ter os 2 tipos de ensino dentro da escola. É possível nessa escola também ter o EJA e o ensino médio noturno. E aqui eu gostaria de apresentar para a comunidade algumas questões. O EJA nós não temos mais na nossa escola.
o EJA ele está se encerrando, então nós não abrimos nenhuma sala de primeiro nem de segundo. Nós estamos com uma sala de educação de jovens e adulto de terceiro ano que se encerra no meio do ano e não dá continuidade. Então, para o ano que vem, na verdade, para o segundo semestre já não tem a previsão do EJA na nossa escola e para o ano que vem também não. O ensino médio noturno também é uma outra questão da nossa escola, que para o ano que vem, nós, se não aderirmos o programa de ensino integral, a nossa escola, o ano que vem, não vai ter EJA. Não, desculpa, não vai ter ensino médio noturno, tá? Por quê? Nós temos um funcionamento com 3 salas no noturno, um primeiro, um segundo e um terceiro. Então, para o ano que vem, não tem a previsão no ensino regular, se não aderirmos à PEI, se continuarmos como estamos, não tem noturno na nossa comunidade o ano que vem, tá? E aí, então, os professores, sexta-feira eu fiz uma apresentação, conversei com os professores, e os professores manifestaram esse grande e importante questão que é o ensino noturno na nossa escola, e como está previsto para a nossa escola um funcionamento até às 21h15, eu estou em conversa com a diretoria de ensino para que seja mantido as nossas 3 salas de ensino médio noturno na escola. O que eu tenho até agora, neste momento, é que se a escola virar PEI, ano que vem a gente continua com um segundo e um terceiro, mas não abre primeiro ano no noturno. E aí em 2023 só vai ter o terceiro para finalizar esse ciclo. O que eu estou tentando, que se nós virarmos, se a escola aderir PEI, de manter essas 3 salas, porque, como vocês podem observar aí na questão do horário, a gente vai ver um pouquinho mais a profundo o horário, os alunos aí que têm uma jornada de trabalho de 8 horas, que trabalham manhã e tarde, eles não vão conseguir, os nossos alunos que estudam no noturno e que trabalham, eles não conseguem aderir a esse modelo de PEI. Mas eu estou tentando, em conversa com a diretoria, não é nada garantido, para manter. O que nós temos garantido é que, para o ano que vem, fica uma sala de segundo e uma de terceiro, e 2023 uma de terceiro, e aí se encerra o noturno na escola. Para o ano que vem, se nós não aderirmos à PEI, já se encerra o noturno na escola, porque não tem como funcionar uma escola à noite somente com 3 salas, tá? Então essa é a situação da nossa escola, tá? Na questão do noturno. E aí, eu vou fazer toda a apresentação, vou ser bem breve, e todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês me perguntem, eu volto nesse assunto e falo mais detalhadamente, tá? Então, nossa escola está sendo convidada a aderir a esse modelo híbrido, com os 2 ensinos de 7 horas, onde os alunos terão 8 aulas diárias, tá? Então, entrando às 7 da manhã até as 2 da tarde, tendo 8 aulas diária, tá? Então, dentro dessa escola, nós temos professores no regime de dedicação plena e integral, então todos os professores da escola, eles atuam em 40 horas semanais, fazendo com que o professor nessa escola, ele não precisa se dividir em várias unidades, ele fica só na nossa escola, às 8 horas. Então, das 7 da manhã até as 4 da tarde, para o ensino fundamental, e da meio-dia até as 21, da meio-dia e 15 até as 21h15, um outro grupo de professor entra para atender o ensino médio. E ficam na escola todo este período, tá? Então, o que acaba acontecendo nessa questão? Nesta questão, acaba que, como nós temos um quadro de professores ali na ativa e alguns professores que estão ali na escola estudando, então nós não temos a incidência de aula vaga é muito baixa e não tem a questão de dispensar o aluno mais cedo da escola. Então o aluno entra às 7 e só vai sair realmente às 2 horas da tarde, entra às 2h15 e só vai sair realmente às 21h15. Porque sempre tem professor para estar atendendo o aluno dentro de todas as atividades que ele vai desenvolver ali dentro da escola. Então, tendo esses professores em regime de 40 horas dentro da escola,
o índice de falta de professores diminui e nós não temos, então, a questão das questões de aula vaga, porque nós sempre temos professores para estar substituindo essas aulas dentro da própria escola, sem necessidade de chamar professor de fora. Caso o professor precise faltar, o professor tire licença, então tem professores para estar ocupando dentro da escola, então o aluno não fica com aula vaga, nem a incidência de aula vaga é muito baixa, e também as dispensas mais cedo de os nossos alunos também acabam não ocorrendo. Outra coisa, quem está aqui no 7º ano, os pais do 7º ano, e que o ano passado eram 6º, no início do ano teve toda uma problemática com professores com aulas que não foram atribuídas, então os alunos acabavam saindo mais cedo, teve toda uma problemática no início do ano. A tendência da PEI é não ter essa problemática no início do ano também. Então, esse programa, a tendência é ter uma questão de o aluno, desde o início do ano, ter os professores dentro da escola, substituindo, sem a incidência de sair mais cedo. Tá? E aí dentro, então, o que os alunos vão fazer dentro da escola essas 7 horas corridas, tá? Então, aqui está um exemplo de grade para manhã e para tarde, tá? Então, de manhã, os alunos vão entrar às 7 horas da manhã, vão ter 8 aulas, está previsto dentro dessa organização a chegada dos alunos, eles recebem uma fruta para café da manhã, tá? Eles recebem, então, uma fruta. Um intervalo tem a alimentação também na hora do intervalo. E na hora do almoço tem um almoço com arroz, feijão, então tem o lanche, café da manhã, lanche e almoço. E no período da tarde, os alunos entram às 2h15, eles também recebem uma fruta na hora que eles entram na escola, também fazem um intervalo com um lanche e recebem, então, o jantar às 7 horas da noite e saem, então, às 21h15. Tá? Então, essa seria a grade horária do funcionamento da escola, com os alunos entrando, tanto manhã quanto tarde. Manhã, 6º, 7º, 8º e 9º, e à tarde nós temos, então, o ensino médio, 1º, 2º e 3º do ensino médio. Tá? Então, a matriz curricular está pequenininho aí para vocês lerem, mas eu vou dar uma lida rápida para vocês. Então, no ensino, nos anos finais, a base comum, a base nacional comum, que é língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências físicas, biologia, ciências, história, geografia. Quando e se tiver adesão da comunidade, ensino religioso, caso haja no 9º ano, se não tem essa disciplina, são as da base comum curricular, então que vai ser ofertada, isso que, sendo PEI, aderindo ao programa ou não, são essas as disciplinas, os componentes que esses alunos estudam, nossos alunos estudam. E o inglês. A parte diversificada que esse programa traz, um aprofundamento. Nós já temos na escola regular hoje projeto de vida, eletivas e tecnologias, mas existe um aprofundamento nessas disciplinas no projeto. Também as práticas experimentais, tem aulas em laboratórios, orientações de estudo, então os professores vão ter pequenos grupos de alunos para poder orientar a questão de estudo deste aluno, para saber se está fazendo, se não está, se está com dificuldade, se pode ajudar a fazer direcionamentos e orientações. E o protagonismo juvenil, que são práticas para esse aluno poder se desenvolver, os clubes de leitura, os clubes de juvenis, a partir do interesse desses alunos, e as aulas de tutoria, que aí também são momentos que eles têm de conversa com os professores. Então, essa é a grade curricular das 8 horas por dia, que os alunos estão percorrendo todo esse percurso durante a semana toda. Para o ensino médio, também tem, então, a parte comum, que já se tem hoje em dia, que é português, arte, educação física, matemática, química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia e inglês. Projeto de vida, eletivas e tecnologia, que são os que nós já temos hoje. E da mesma forma, os professores também
Tem os professores, desculpa, os alunos também Tava terão. lá no quarto Calumena, depois foi no quarto da Bitube. Senhor Luiz Carlos, se você puder desligar o microfone, por favor. Ai, a Bitube. A Bitube eu também, sim, muitos banhos. Lá na casa do Tomás, Obrigado. Então, também tem orientação de estudo, a preparação acadêmica e a tutoria, que são momentos, então, que esses alunos têm, ou com os professores em particular, para poder fazer orientações, ou então práticas de estudo individualizadas, prevendo, então, um protagonismo deles, um foco na questão do interesse desses alunos. Tá? Então, essas são as disciplinas que os alunos participam. Dentro, então, da configuração deste horário, o que ela permite? Tá? E aí eu tenho tanto representantes da Ação Forte quanto do Instituto Semear aqui presentes, e que se depois eles quiserem a palavra, eu posso passar a palavra para eles. Eu estive conversando com eles para ver se esse modelo de programa, se a escola aderir, se os nossos alunos que participam da Ação Forte ou participam do Semear, se eles continuam, dá para dar continuidade no atendimento. E foi positivo. Então, todos os nossos alunos que participam das atividades na Ação Forte ou participam das atividades no Semear, elas terão continuidade. Esses alunos podem, então, continuar nessas outras instituições, fazendo as atividades que eles fazem, no contraturno das atividades deles. Então, o ensino médio, que faz prática na Ação Forte, vai poder de manhã continuar fazendo as suas ações, e os nossos alunos, então, do 6º ao 9º, que vão estar de manhã saindo da escola no período da tarde, poderão ir para o Instituto Semear, que vão dar continuidade nas atividades que eles já desenvolvem hoje em dia. Para o ensino médio, essa adequação, né, essa questão das 7 horas, ela possibilita que os nossos alunos continuem participando, então, de todos os processos seletivos na Guardinha, Patrulheiros e no CIEE, né? Porque sendo, então, locais em que eles vão fazer atividades ou de jovem aprendiz ou de menor aprendiz, eles conseguem exercer as suas atividades na parte da manhã, conseguem exercer o seu trabalho na parte da manhã, as suas atividades laboriais na parte da manhã, e entrar às 2 horas para a escola trabalhando. Nós não vamos conseguir realmente atender aqueles alunos que têm um emprego de 8 horas, que trabalha no período da tarde todo. Esses alunos a gente não consegue atender, tá? E aí, eu vi ali uma perguntinha que subiu e depois no final eu respondo, tá bom? E aí, eles podem ter esses empregos de meio período para poder estar trabalhando e estudando, ajudando em casa e estudando. Esse é o grande diferencial dessa PEI de 7 horas, que pode possibilitar isso para os nossos alunos. E lembrando também que eu estou ali atrás de conversar com a diretoria, tentar articular para manter a sala do ensino médio, as 3 salas do ensino médio regular aberta para atender no bairro, tá? Que os nossos alunos do noturno sejam atendidos no bairro, porque do contrário, ano que vem nossos alunos terão que ser atendidos em outras unidades escolares, tá? Então, eu não sei, o pessoal da Ação Forte ou do Semear, alguém quer fazer alguma fala, alguém quer falar alguma coisa? Oi, Elide. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Só reforçar, né, que nós tivemos a reunião ontem, conversamos. Eu acho que a ideia do ensino em período integral, ela vem agregar no desenvolvimento dos jovens. E na nossa conversa, que nós consideramos foi a possibilidade de fazer ajustes no curso da Ação Forte para que os jovens pudessem participar. Na verdade, a Ação Forte, ela já vem pensando num replanejamento das suas atividades, né, devido à pandemia, a gente teve aí uma quebra nas atividades, e nós já estamos pensando em reorganizar, né, como as atividades são desenvolvidas
e mudar um pouquinho a dinâmica das atividades. Então, eu acredito que nas atividades da Ação Forte nós conseguiremos ajustar para continuar atendendo os jovens do Nogueira, tá? Eu acho interessante essa proposta. Obrigado, Elid. Do Semear, eu sei que tem alguém do Semear aí, se quiser dar uma palavra. Boa noite, Diego, a Lidiane, do Semear. Oi, Lidiane, boa noite. Boa noite aos pais. O Semear, na verdade, a gente teve essa informação também hoje. Nós fizemos uma reunião hoje com o Diego apresentou a proposta. A gente gostou da proposta da escola, apesar de ser integral, a gente tinha um receio, né, do horário de encerramento, seria mais tarde do que às 3 horas, e na verdade vai ser às 2 horas, né, o encerramento do período da manhã na escola, e a gente casou essa parceria com a escola, o Reverendo Nogueira. Então, a gente consegue adequar, sim, o horário dos adolescentes, tá? Então, a preocupação de alguns pais aí, então podem ficar tranquilos que a gente já está de acordo com a escola. Muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado. Então, gente, eu vi que alguém perguntou do Instituto Vida. Eu não conversei com o Instituto Vida, mas me prontifico a estar conversando com eles. Eu acho que foi do Instituto Vida, mas eu prontifico a qualquer outra instituição que a comunidade seja atendida, que a escola seja atendida, caso a escola vire PEI, eu vou conversar também para que possa estar sendo, sim, dar continuidade no atendimento, tá? Bem, então, os nossos passos, como eu já mostrei para você, passei para os pais, que eu já falei para vocês. Oi, pois não. Dá licença um pouquinho. No chat tem uma pergunta sobre o horário dos patrulheiros. Eu acho que vale a pena você dar uma reforçada. Isso, no final agora eu vou abrir para perguntas e eu já começo pelas perguntas do chat. Obrigado, Roberto. Então, os nossos passos foram, então, as lives que a diretoria de ensino fez para os pais, que eu mandei o link para vocês, depois mandei o link para quem não assistiu poder ver no YouTube. Eu tive uma reunião com os professores na sexta-feira, que também está sendo subida para o YouTube, também vou disponibilizar o link para todos vocês, para vocês verem o debate com os professores. E essa reunião hoje, então, com a comunidade, para estar apresentando os passos, as questões e preocupações, para que a gente pudesse, então, agora fazer a consulta. Tá pequenininho, eu vou colocar ali no chat o link do Google Forms, para ver a opinião de vocês, para ver a opinião da comunidade sobre esse modelo de PEI, se vocês estão de acordo, que a escola faça a aderência ou não desse modelo. Então, toda a comunidade aí vai ser consultada. Eu vou postar os links também para os pais. Eu vou pôr também o link em todos os grupos da escola, para que todos os pais possam ter acesso a esse formulário, né, e possam estar respondendo o formulário para poder fazer a sua votação, para poder falar se gostou, se não gostou, se quer esse modelo ou não na escola. E depois, no dia 19, esse formulário vai ser apresentado para os conselheiros, que nós temos aí o conselho de escola, professores, pais, alunos, funcionários, e aí vai ser apresentado o resultado e vai ser feito, então, a votação final para que possa, então, realmente nós darmos o processo de sim ou não, tá? E aí, então, esse todo o processo e o trâmite. Então, agora eu vou disponibilizar o formulário para vocês, tá? E eu vi que uma mãe levantou a mão. Se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, vou pedir para ir apertando o desenho da mãozinha para a gente poder dar a palavra, ou vai colocando no chat. Hoje, agora à tarde, nós fizemos uma visita a uma escola de programa de ensino integral. Eu gostaria de saber quando vai começar as aulas presenciais. Senhor Tadeu, só um minutinho, eu já respondo, tá? Nós fizemos uma visita a uma PEI, tá? A Roberto Marinho, e nós fomos, então, com alguns professores, pais, alunos, e aí se tiver, acho que tem algum pai aqui que foi lá na escola, se quiser falar a sua impressão, o que observou.
Alguma das mães, algumas dos alunos? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Suzy, eu sou mãe de um aluno, participo do conselho e eu fui à visita da escola. O projeto realmente é muito bom. Inclusive, nós tivemos o depoimento, né, de uma das alunas que participam do projeto. E assim, o que me chamou muita atenção foi a aluna falar que aquilo mudou a vida dela, né, para melhor, que mexeu muito com ela, que ela não é um número, né, na escola, ela é considerada como uma pessoa, porque todos conhecem ela. Isso foi o que me chamou mais a atenção, o fato da humanização da escola, de querer que o aluno progrida como ser humano, né? Seja autônomo e saiba o que ele está fazendo, né? Saiba tomar suas decisões. E isso daí me chamou a atenção, dela falar que ela não é um número, dela ter acolhimento na escola, né? Foi o que eu achei. A proposta é muito boa, né? E vale a pena ser estudada pela comunidade. Diego, tem uma mãe que levantou a mão e a professora Stephanie também levantou a mão, tá? Então, a mãe Celes, acho que é Baruci, e aí na sequência a Stephanie. Aí depois a gente vai para o chat, pode ser? Seu microfone está fechado, Diego. Sim, sim. Pode ser sim. Se tiver mais alguém que foi fazer a visita e queira falar a impressão de como foi, tá aberto, senão a gente vai passar para os momentos de perguntas e passar a palavra para a primeira pessoa que levantou a mão. Não? Então eu acho que a gente pode passar. Mari, você Eu coordena? vou coordeno. Ó, tem a professora, a mãe acho que baixou a mão, não sei se ela fez por engano, a Stephanie gostaria de falar. Sim, por favor, Stephanie. Olá, boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, estamos. Sim, sim. Tá. Bom, meu nome é Stephanie, né? Eu sou professora no Nogueira de Geografia. E eu queria conversar um pouco com todo mundo, né, sobre essa proposta do programa de ensino integral. Primeiro comentar um pouco o que o Diego falou sobre o período noturno. Veja bem, gente, a proposta de encerramento do período noturno, ela é geral. Pra você ter uma ideia, as escolas das diretorias leste, quase nenhuma tem mais o período noturno. Então, é uma proposta geral do governo do estado. O que eles querem fazer? Eles querem reduzir custos, né, com esse processo e tentar fazer aí uma forma híbrida, enfim. Não sei muito bem o que eles vão bolar aí para quem trabalha, possivelmente é nesse modelo, haja vista aí os programas que ele está colocando aí, como Novotec, enfim, outros programas que ele está tentando, né, fechar o noturno de qualquer jeito. E isso traz um grande problema para nós, né, que são os alunos que trabalham e que estudam, que vai dificultar muito a vida. Sobre a fala do Diego, eu queria comentar algumas coisas, porque parece que assim, se ficar a PEI, garante o noturno, ou pelo menos garante que ele fique o primeiro, né, o segundo e o terceiro ano. Mas não é garantido, né? O Diego mesmo colocou que ele está tentando articular, está em conversa com a diretoria. Então, não é garantido que aderir à PEI vai fazer com que fique o período do noturno pelo menos mais um tempo. Isso é bem importante a gente ter muito claro. A luta contra o fechamento do noturno já vem há alguns anos, né? Primeiro, para não deixar fechar as salas do EJA, a gente ficou batendo em cima, essa discussão já faz uns 3 anos, ou mais até, que está rolando na escola, e foi fechando aos poucos, né? Tanto que chegou esse ano, foi só o terceiro ano do EJA que ficou. Então, é um problema que já vem há um tempo na escola, e nós, professores,
temos batalhado, né, para tentar garantir que o noturno fique, que é importante para a comunidade. E para nós também, é evidente, né, para a escola funcionar precisa de aluno, isso é um fato. Então, né, a gente não é nada sem os alunos. Então, isso é um ponto importante. A PEI não garante o noturno, né. Outro ponto, que aí é sobre o programa da PEI mesmo. Eu acho que a propaganda é linda. De fato, a propaganda é bonita, tem essa questão do protagonismo jovem, dos clubes juvenis, tem a questão de ficar, enfim, mais tempo na escola e ter a parte diversificada, mas tem os poréns, né? A propaganda é uma e às vezes a prática é outra. Acredito que existam algumas escolas modelos que o governo tem um investimento a mais, isso é verdade. Eu conversei com pessoas de PEIs que começaram lá em 2013, logo quando o programa estava começando, que tem uma infraestrutura que vocês não acreditam, é tipo não é tablet, é tipo um tablet para cada aluno, né? É tipo um netbook, não sei muito bem como é que chama. Mas, assim, é uma outra infraestrutura, né? É um outro processo. Não é o mesmo dessas novas PEIs que vieram dessas últimas expansões que o governo está tentando aí descer goela abaixo. Então, é importante a gente saber disso. A nossa escola, ela vai continuar sendo a nossa escola. A infraestrutura dela é a mesma. A parte diversificada não tem esses laboratórios lindos, maravilhosos, que podem ser que existam em outras escolas. Então, esse é um outro ponto importante. Colhi relato também com professores que estão trabalhando em PEIs dessa última expansão, comentando, inclusive, sobre o lanche, né? A ideia é que tem a comida, tem o lanche, e muitas vezes esse lanche é bolacha de água e sal. A gente sabe como é o lanche no estado, né? Nem sempre é aquelas maravilhas. Pode ter né, um prato aí na janta, mas os lanches, às vezes é bolacha de água e sal, é uma bolacha de maisena, é um copo de suco, né, de leite, sei lá. É assim, pensar que a PEI, ela vai ser uma carga horária maior, mas os problemas do Estado, eles continuam ali, né? E aí o que tem de diferente, de fato, é com relação aos professores. E aí é um problema, inclusive, dentro dos professores, acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, e é importante que todo mundo saiba que, para os professores estarem em dedicação plena, eles ganham um acréscimo, evidentemente, né? Aí, porque na PEI é assim, você trabalha às 8 horas, é 40 horas por semana, mas eles querem que você fique só naquela escola, então eles pagam um acréscimo. Esse acréscimo é de 75% em cima do salário. Então é bastante, né? Para a gente do Estado, nosso salário é defasado, faz muitos e muitos anos que não tem aumento, então para o tipo de trabalho que a gente faz, a gente ganha muito pouco. E aí, cresce os olhos, né? Fala, nossa, 75%, para a gestão também tem um aumento relativamente grande, né, nessa faixa. Então, né, parece que, nossa, né, a coisa vai melhorar. Mas, na prática, essa questão do trabalho, ela é um pouco mais complicada, porque não é o mesmo, apesar de ser a mesma escola e a mesma infraestrutura, o grau de pressão sobre os professores é outro. Você tem um regime de avaliação, inclusive, entre os alunos e entre os professores, que chama avaliação 360, onde todo mundo avalia todo mundo. Inclusive, aí pensando do lado do aluno, isso também impacta eles no sentido de ter uma pressão maior, uma cobrança maior, uma disputa maior entre eles, enfim. Né, aí tem gente que pode concordar com isso, tem gente que já acha mais problemático, né? Eu, pelo menos, acho que é um pouco tenso você colocar essa disputa entre os alunos. Acho que tinha que haver mais uma solidariedade, uma ajuda mesmo, né, entre eles, para eles se desenvolverem melhor nas disciplinas. Bom, acho que eu já falei demais, é mais ou menos essa, né? Eu, como professora, não apoio esse programa, acho que ele tem muitos pontos ruins, muitos pontos de exclusão mesmo dos alunos, ainda que essa proposta de 7 horas é um pouco melhorzinha, porque ainda dá aí para os estudantes fazerem alguma coisa no contraturno,
Mas a questão de quem trabalha mesmo, quem precisa trabalhar, fica muito ruim, né? Você realmente acaba excluindo essas pessoas, e principalmente as pessoas que vão precisar do período noturno, né? Então, acho que essa é a minha posição, só queria colocar a reflexão. Stephanie, eu vou aproveitar e responder o seu primeiro ponto sobre o noturno, e isso eu já respondo também o do Osmair, que perguntou se a escola só tem a possibilidade de ter salas no noturno se for aceito a OPEI. Sim. Ano que vem não tem, vocês são professores, vocês sabem que 3 salas no noturno não segura o noturno, não tem o funcionamento de escola com 3 salas no noturno, tá? Então, para o ano que vem a escola não tem. Se ficar PEI, como eu falei, depois da reunião que eu tive com os professores na sexta, com os pontos que foram levantados, eu fui conversar com a supervisão, e sim, o que nós temos garantido para 2022, um segundo e um terceiro. 2023, um terceiro. E fecha o noturno. Isso nós temos garantidos nos próximos 2 anos. O que não tem garantido, que eu estou em diálogo com a diretoria para que tenha, é a abertura de primeiros anos e sempre ficar com uma sala de ensino regular no noturno para atender os alunos que não têm. Então, se aderir à PEI, no ano que vem tem 2 salas, não abre primeiro, mas tem segundo e terceiro. 2023, terceiro, e encerra. Se não aderir à PEI, o ano que vem nós não temos noturno, porque não tem quantidade de salas suficiente para abrir o período. Tá? E aí eu acho que eu já respondo a pergunta do professor Osmair e também complemento a questão da Stephanie. Então, é isso. O que nós não temos garantido é a manutenção dessas 3 salas, a abertura de primeiros anos no noturno. Agora, o que tem garantido é segundo e terceiro. Tá bom? É isso. Mari, você estava fazendo a coordenação? Diego, voltando um pouquinho aqui para o chat, antes de eu... a Osmar levantou a mão e tem, deixa eu ver, mais uma mãe que levantou a mão. Antes, eu vou falar aqui uma perguntinha de uma mãe que postou aqui no chat, ela colocou assim, a mãe Tamires Camargo. Minha dúvida é sobre os patrulheiros. Ela disse que os patrulheiros é das 8 às 5, na época que ela foi patrulheira, e esse era o horário. Peraí. Aí ela tem a dúvida que, não tendo mais a questão do noturno, né? Como que isso ficaria? Porque parece que o horário não bate com a relação do período integral, né? Eu vou pedir desculpa que eu deixei o microfone aberto, passou moto aqui na rua. Se eu não me engano, o patrulheiro reduziu, porque o patrulheiros, ele é menor aprendiz. Menor aprendiz, no novo regulamento, só pode 6 horas, não pode mais 8. Então, diminuiu a carga horária. Então, dá para ajeitar a carga horária de 6 horas para poder ele trabalhar no patrulheiros e poder pegar um estágio, pegar um trabalho como menor aprendiz e fazer parte da PEI. Tá? Dá para adequar. Tá. O professor Osmar levantou a mão. O professor Osmar está na palavra. Liga o microfone, Osmar, você só abaixou a mão. Fiz ao contrário, desculpa. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer alguns comentários, né? A professora Stephanie já citou alguns dos itens que eu gostaria de colocar também, né? Não vou ficar, então, repetitivo, vou ser bem breve, mas eu vou colocar a posição de alguns de nós, professores, mas eu vou falar em meu nome, é claro, né? Porque cada um que se posicione, mas a gente vê a questão do PEI numa situação de uma educação de exclusão, né? Exclusão no sentido do que o aluno que precisa trabalhar, o aluno que está precisando do noturno, a gente já está percebendo assim, o governo querendo cortar. Acho que o pessoal todo que é aqui do bairro já está percebendo aí há anos, né? A gente, principalmente a professora Stephanie, o professor Beto, o professor José Carlos, já fizeram um movimento grande aí no bairro, na feira, né?
quando a gente estava fazendo essa luta justamente para não fechar o noturno. Então, esse encerramento do noturno, na verdade, é uma briga que a gente já está travando há algum tempo, e o Estado realmente ele não está preocupado com todo mundo. Ele está preocupado, assim, estuda quem quer, quem pode, quem tiver possibilidade, né? Eu acho que é uma grande preocupação dos pais, assim como eu sou da comunidade, eu tenho filha no Nogueira, tenho filho que o ano que vem iria para o Nogueira, dependendo da situação, né, que está no ZINC ainda, mas é uma preocupação minha diante da comunidade, porque eu sou comunidade, além de ser professor, né? Então, enquanto professor, como a professora Stephanie falou, né, ter um aumento de 75% parece assim bem sugestivo, né? Até inclusive o salário entre os professores, a diferença de tempo de serviço, tudo mais. Então, por exemplo, eu que já tenho 25 anos de magistério, se fosse pelo salário, com certeza eu falaria assim, nossa, eu quero, com certeza, né? Porque ganhar 75% a mais para mim seria até bem legal, tá? Só que entra uma outra questão, por exemplo, eu acumulo cargo, então eu tenho as aulas do Nogueira, onde eu conheço a maior parte dos alunos, né? Já estou no Nogueira, está indo para 14 anos já, então um tempo longo, conheço grande parte aí, inclusive muitos pais eu até cheguei a dar aula, né? E agora, numa situação dessa, por exemplo, não só eu, como uma grande quantidade de professores, a partir do ano que vem, não estaria mais no Nogueira. Então, quando a gente fala assim, a continuidade do Nogueira, né, o trabalho dentro desse projeto todo, na verdade, seria assim, um projeto, uma grande maioria de principiantes aí dentro da escola. Por quê? Porque a maioria de nós acumulamos cargo, então sairíamos, tá? É o meu caso. Eu, por exemplo, dentro dessa situação, eu sou um professor que estou o último ano, então, no Nogueira, mesmo sendo efetivo, tendo esses 25 anos de magistério, como eu acumulo, né? Então, eu dou aula no Nogueira e no Barão de Ataliba Nogueira. Inclusive, no Barão de Ataliba Nogueira, eu tenho muitos alunos da Vila Boa Vista, o que eu fui para essa escola esse ano e fiquei muito chateado de encontrar alunos da Vila Boa Vista lá, então é sinal que alguém já está saindo do bairro para ir ter aula lá, então quer dizer, teria aula aqui comigo e foi ter aula em outro bairro comigo. Eu, como comunidade, eu tenho filhos que estudam, então, no ZINC, no Nogueira, e gostaria, né, necessito que eles continuem estudando aqui. E, de repente, é uma situação realmente que vai excluir. Então, quem que tem essa condição aí de fazer todo o ensino médio, podendo estudar durante o dia, né, podendo manter, né, os seus filhos dessa forma, tudo bem. Aquele que tiver a necessidade de trabalhar, está fora, então, da realidade. E a gente sabe, ainda mais nesse momento, diante da pandemia, a gente está vendo o quê? A necessidade, né? Muitos alunos, eles estão matriculados em um determinado período e quando procura a gente fala, professor, estou trabalhando nesse horário, né? Então, diante da pandemia, como estamos à distância, tem muita gente aí trabalhando nesse período. Bom, a questão daí de falar de não ter dispensa, né, de ter sempre o professor substituindo, que o Diego colocou, que é dentro do programa realmente, né, não é criação dele, ele só estava replicando aí a situação que o próprio governo coloca, né, mas, na verdade, esse mesmo governo ele faz uma divisão entre os professores. Então, como eu falei, eu sou efetivo, mas o governo daí ele classifica o outro como categoria F, né, que é um que tem uma estabilidade, e o PEI, para vocês terem uma ideia, ela, no princípio dela, né, diante desse 75% de aumento para quem trabalha e tudo mais, ela não permitia o professor contratado, o categoria O. Daí, diante de uma situação que está com falta de professores e tudo mais, então, o que o governo acabou fazendo? Abriu para esse professor categoria O, esse professor contratado, trabalhar no PEI. Claro que as pessoas precisam de emprego, então vão, com certeza, né?
E diante da situação que os efetivos não querem mais o PEI, né? Então, muitos professores efetivos não aceitaram essa situação de PEI. E o professor contratado, então, é claro que precisa do emprego, vai aceitar. Então, hoje a gente tem, na verdade, uma realidade de uma maioria de escolas com professores contratados, né, de categoria O, que daí chega lá no final do contrato, o governo simplesmente dispensa. E só para finalizar, então, estendi demais até, a questão da avaliação de 360, que a professora Stephanie citou também, é justamente porque hoje eu, por exemplo, dou aula de projeto de vida, e o que eu mais falo para o meu aluno, e seguindo o que vem, né, da Secretaria da Educação, é a questão da empatia, né, a gente colocar no lugar do outro. No PEI realmente é uma situação de disputa, tá? De disputar quem é o melhor, de disputar quem faz melhor, inclusive dentro até da própria classe trabalhadora, dentro do grupo de professores, né, o corpo docente, acaba tendo uma disputa porque para conseguir ter uma boa nota e continuar na escola, tá joia? Então, diante da minha situação, como comunidade, como pai, eu não quero os meus filhos num PEI, porque essa questão de falar de educação integral é a família junto, é a ação forte que já contribui, já é o CMR que faz essa parte também. Então, quando a gente pensa, não estou falando da escola de tempo integral, né? Estou falando da educação integral. Então, a educação integral agrega tudo isso daí. Tá joia? Obrigado, aqui foi só uma opinião minha, tudo bem? A minha posição. Mari? Diego, tem uma mãe que colocou assim que o aluno que trabalha, ele não consegue chegar a tempo para o ensino médio às 14 horas, porque mesmo trabalhando em estágio, os estágios eles vão das 7 da manhã às 13 ou até das 8 às 14, não chegaria a tempo. E a outra mãe coloca assim, que caso não tenha a questão do noturno, como que vai ficar? Para onde que esses alunos vão? E se todas as escolas começarem a aderir a esse método, o que vai acontecer com o ensino médio noturno? Os alunos que saem, o horário é justamente às 14h15, teria 15 minutos de transporte, de locomoção, ou a escola poderia ver uma questão de tolerância, porque como ainda vai ter o tempo que os alunos vão descer para poder pegar a fruta, ver alguma questão de tolerância na questão ali da entrada, tentar ver, até com a Secretaria de Educação se pode oficializar uma entrada um pouco mais tarde. Mas isso é uma questão que poderia ser vista a questão da entrada, claro que nada muito mais delongado, mas poderia ver essa questão da entrada para quem? Quem sai do trabalho às 15 horas realmente já fica complicado, não teria como, infelizmente. A outra pergunta, desculpa, Mari, que você emendou uma na outra. A outra é, caso não tenha o noturno, para onde que eles vão? Tá. Não tendo o noturno no ano que vem na nossa escola, todos os alunos que necessitarem de noturno serão realocados dentro da escola mais próxima que tenha noturno aqui. Né? Aqui no nosso bairro não tem outra escola, vai para outro bairro. Eu não sei, eu acho que talvez Pataliba Nogueira, que é da leste, mas que é o mais próximo, ou procure no Padre Anchieta. Então eu não sei ao certo para qual escola seria, mas é para a escola mais próxima que tenha noturno. Se todas as escolas aderirem isso, o que vai acontecer? O que se diz, não tem como, não é nada oficial, não sei. Né? A primeira resposta é não sei. O que eu imagino é que será feito escolas polos que tenham um noturno e que atendam essa demanda e mais centralizadas em determinados lugares. Isso eu acho, tá? Não é nada oficial, eu acho que seja isso. Mas no caso, então, do ano que vem, não aderindo, não tendo noturno, o aluno vai ser transferido para a escola mais próxima do bairro que tenha noturno para o atendimento. A escola não virando PEI, mesmo tendo demanda, mesmo assim não terá o noturno?
Não, porque são só 3 salas, a gente não tem mais de Não, 45. hoje, né, nós temos as 3 salas. Estou dizendo assim, não vai Isso. ter o PEI, mesmo tendo a demanda para ano que vem. Mesmo assim, não vai firmar o noturno. Não vai firmar um noturno, porque o que acontece? Nós temos demanda para apenas uma sala de cada ano. Um primeiro, um segundo e um terceiro. Então, nós teríamos que ter mais demanda de noturno para poder abrir pelo menos 6 salas. Para poder ter 6 salas no noturno, 5 salas no noturno, para justificar a demanda e a abertura do noturno. Mas nós não temos. Nós tínhamos essa situação quando nós tínhamos o EJA, que aí nós tínhamos 6 salas no noturno com o EJA, mas aí como acabou o EJA da escola, tendo 3 salas, nós não temos demanda para abertura de noturno, e aí então a própria diretoria vai fazer esse remanejamento dos alunos para a escola com noturno mais próxima. Tem uma pergunta aqui do Cauã Henrique. Como será dividido os alunos, as salas? A mesma divisão que é hoje em dia. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono, sexto A, sexto B, sexto C, vai ser a mesma divisão que nós temos hoje dentro da escola. Não tem nenhuma... hoje lá na escola que nós fomos visitar foi bem pontuado, não existe nenhuma seleção para entrar. Toda pessoa que queira entrar tendo vaga pode entrar e fazer adesão. Então, uma situação que nós temos. Então, todos os alunos do quinto ano que queiram subir para o sexto, para a escola Nogueira, vai ter vaga para todos os sextos anos, porque nós temos 3 sextos anos, ano que vem abre a possibilidade de mais 3 sextos anos. Então, todos os alunos do ZINC podem fazer a adesão e podem vir para o Nogueira da mesma forma que sempre, tá? Podem vir aí para tá. Então, não tem seleção, não tem, a divisão é a mesma, o ciclo, os anos certinho, são todas as mesmas. O Cauã Henrique levantou a mão. Boa noite, professores, a Mari, Diego. Eu sou a mãe do Cauã e tenho também um filho no primeiro ano. Eu gostaria de saber, assim, como será dividido os horários. Hoje meu filho vai do sexto ano, na parte da tarde. O do primeiro ano vai na parte da manhã. Eu gostaria de saber como que vai ser dividido esses horários. Fui eu quem fiz a pergunta lá, né, no nome do Cauã, que eu tô com o celular dele. E eu gostaria de saber como que vai ser dividido esse pessoal, né? Tá. Sextos, sétimos e oitavos e nonos, então ensino fundamental 2. Então, sextos, sétimos, oitavos e nonos, das 7 da manhã às 2 da tarde. Primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, das 2h15 às 21h15. Diego, a Stephanie levantou. E eu tenho outra dúvida. O meu filho participa do projeto da Vila, que eu acho que 50% das crianças participam, que é o Semear, né? Eu acho, no meu ponto de vista, isso prejudicaria a participação dele no Semear. Lá é um projeto muito bom, imagino que tenha mais crianças que participam. O meu filho do primeiro ano participa do DVA também, que é um ótimo curso para equipamento de primeiro emprego. Ele fez por lá, pelo Instituto Bosch, um curso de robótica, participou, ele ficou em primeiro lugar, fez campeonato, participou, ficou em primeiro lugar. Então, assim, no meu ponto de vista, sim, tem bastante pontos bons, se realmente funcionar, né? Porque a gente sabe que, como a professora Stephanie falou, no papel tudo lindo, maravilhoso, né? Mas na prática costuma ser completamente diferente do que é passado para a gente, né? E como que ficaria esse pessoal, no caso? DVA, CMA, Ação Forte, tem muitos pontos, né, que acabam não encaixando, né, nesse plano proposto, né, para a escola, e é das 7 da manhã às 2 da tarde. Como que é o nome da senhora, desculpa? Leandra, eu acho que a senhora entrou um pouquinho atrasada na reunião, né, porque eu comentei, o pessoal da Ação Forte e do CMEAR estavam aqui também. Vai casar, eu já conversei com as duas instituições, falaram de algumas outras que atendem, que aí depois eu entro em contato para poder acertar,
mas tanto o SEMEAR quanto a Ação Forte vai dar certinho, eles vão adequar os horários para que os alunos não percam a oportunidade de estar participando nessas duas instituições. Então, seu filho que participa no SEMEAR vai para a escola, sai às 2 da escola e vai para o SEMEAR. Aí eles vão começar, eu acho que às 3, aí eles vão ver certinho o horário para poder atender a demanda. E a mesma coisa a Ação Forte, que também já estava prevendo aí uma reestruturação, também vai fazer uma estruturação de maneira que possa atender os alunos, dar continuidade nesse atendimento dos alunos pelas outras entidades. E as entidades outras que o que eu sabia que é a Ação Forte e SEMEAR, que estão ali no bairro, que eu já acabei indo atrás para saber se teria essa possibilidade ou não, mas outras ONGs que sejam atendidas, que a comunidade seja atendida, a escola também pode ir fazer o diálogo para estar podendo fazer a continuidade do serviço, da continuidade da participação dos alunos, né, nessas ONGs. Tá, ok, Diego. Eu realmente entrei um pouco atrasada, porque eu estava ajeitando a janta, né? Acabei entrando um pouco atrasada Sem problema, reunião. imagina. Mas ficou bem esclarecido para mim, e eu, de verdade, ainda acho que vai prejudicar, sim, porque a criança não vai querer ficar na escola até as 2 da tarde, e no SEMEAR, ou DVA, ou qualquer outro projeto que seja, vamos supor, das 3 horas da tarde até que horas? Entendeu? Até às 5? Compensa aí 2 horas? Compensa ficar todo esse tempo fora de casa? Então, assim, são vários pontos que tem que ser estudado, sim. É uma proposta boa da escola, né? Resta saber se vai realmente funcionar como está sendo proposto, né? Resta para a gente aguardar, né? Não tem o que a gente possa fazer e tentar casar uma coisa com a outra, né? Se realmente der certo, né? Mas obrigado, ficou bem esclarecido as minhas dúvidas, ficou bem esclarecido. Ok. Mari? Diego, a Stephanie levantou a mão novamente. Stephanie. Oi, boa noite. É o José Carlos que está falando, eu estou ouvindo aqui com ela. Eu gostaria de falar também a respeito dessas mudanças, né? Primeiro que nós estamos passando por um momento de pandemia, onde o aluno não pode ir para a escola porque nós estamos correndo o risco de pegar uma doença grave. Mas o Estado resolve mudar a forma de atendimento do aluno sem que ele esteja presente na escola, sem que haja um debate com a comunidade, sem que os pais possam estar acompanhando todo o processo, possam estar debatendo com os professores, com a direção, até mesmo com a diretoria de ensino, a forma de atendimento que esse filho vai ter. Porque não adianta você falar que vai ter um ensino integral, que o aluno vai ficar lá muito tempo, sem que a escola tenha estrutura para isso. Pode ser que o projeto seja maravilhoso em outros países, onde se tem estrutura, onde o aluno tem todo o atendimento, onde os professores também possam ser atendidos da melhor forma possível, a comunidade. A escola da Vila Boa Vista, o Reverendo Nogueira, é uma escola única, né, para ensino médio. Você não tem uma opção, como tem no Padre Anchieta, de 3, 4 escolas, se você não pode ser atendida por uma, você vai para outra escola e você vai fazer o seu noturno, e você vai ter o seu ensino médio. Então, são situações que nós estamos atravessando agora, que eu chamo de oportunismo, muitas vezes, da diretoria de ensino. Ela pegou todo mundo de surpresa, pegou os professores de surpresa, pegou a comunidade de surpresa e quer implementar alguma coisa à revelia, né? Como que se as pessoas não pensassem, como que as pessoas não fossem atingidas por isso. Então, se nós aderirmos isso nesse momento, nós estaremos aderindo uma nova forma de trabalho sem o consentimento de toda a comunidade. Porque tem 200 pessoas que participaram, ou nem todos iam participar. Você respondeu um questionário, e muitas vezes tem alguns questionários que te induzem a alguma resposta, né? Não deixam você raciocinar de fato, principalmente quando vem do Estado, né? Ele te dá umas opções que você fica na dúvida se é aquilo mesmo que você quer responder. Então, eu acredito que não seria o momento agora de estarmos mudando de forma de atendimento, mesmo porque nem todos serão atendidos do ensino médio, nem todos serão contemplados com isso.
uma pequena minoria talvez seja, e vai sofrer também no começo, porque se for aderida a esse projeto, não tem tudo isso que o Estado está propondo, nós vamos penar, e muitas vezes o professor, ele tira dinheiro do bolso para poder fazer uma aula prática, para poder adequar o seu trabalho, para poder atender o aluno da melhor forma possível. E a gente, às vezes, escuta coisas que não deveria, né? Que chega a doer o ouvido, mas são formas de que a gente tem que saber lidar. E eu acho que... E outra, o aluno, o Estado fala que o aluno tem que ter perfil também para a PEI. Não é qualquer aluno que será aceito na PEI, né? Ele pode ser convidado a se retirar também, se não tiver o perfil. Assim como o professor tem que ter o perfil. Se não tiver o perfil, ele vai ser convidado a se retirar e ir para uma outra escola. E o que me deixa, assim, preocupado são onde esses alunos irão estudar, né? Jardim Olina. Todo mundo sabe a fama daquela escola do Jardim Olina, a confusão que sempre foi aquilo, né? Ou vai para o centro. Ou seja, o pai que já não dorme esperando o filho chegar próximo, que ele estuda próximo da escola, já não dorme enquanto o filho não chega, e o filho chega umas 11 horas, ele vai ficar acordado até 1 hora da manhã, porque muitas vezes o filho não vai pegar o ônibus vai passar, o filho vai perder, vai ficar naquela preocupação, e a gente sabe como que é isso, né? Então, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que não é o momento, nós estamos atravessando um momento muito complicado, muito difícil, e que deveria ser colocado essa proposta no momento em que todos pudessem estar presentes e debater. Porque se a comunidade se reunir e debater e chegar numa conclusão que realmente é bom para os seus filhos, é bom para os filhos, então nós vamos fazer isso. Mas e se chegar numa conclusão que não é? Porque nesse momento não tem como chegar a nenhuma conclusão, nem que é bom e nem que não é bom. Só a gente tem que debater e achar que para alguns é uma maravilha e para outros nem tanto. Então, a minha opinião, eu sou assim contra, nesse momento eu sou contra, e espero que nós juntos, a comunidade, os professores, podemos nos unir, fazer um abaixo-assinado, fazer uma manifestação, ir até a diretoria de ensino, lutar para manter o ensino noturno. Porque a nossa escola não é igual a outras escolas que têm condições de ter outras escolas próximas para o aluno estudar. Então, para manter esse noturno, vai ter que ter muita luta. E a gente sabe que quando há pressão, há luta, o ano que vem é um ano eleitoral, vai ter eleição, e a gente sabe que eles cedem. E a nossa força é muito importante nesse momento. Se nós estivermos unidos, nós conseguiremos manter esse noturno, mesmo que seja com 2 salas, mas a gente vai conseguir manter. Mas para isso a comunidade tem que estar falando a mesma língua dos professores e temos que juntos ir até a diretoria de ensino e manifestar o nosso interesse e a nossa vontade. Essa é a minha opinião. Obrigado, eu acho que eu me estendi um pouco, mas obrigado e desculpa pelo meu desabafo até. Diego, seu microfone está fechado. Mais alguma pergunta, Mari? Tem uma colocação da Tamires, que ela diz que é bastante... que a proposta, né, eles acabam floreando muito, mas eles esquecem de colocar tudo que tem a perder. E como tudo, né, tem os 2 lados da moeda. E aí a gente está aqui mesmo para discutir tanto os prós e os contras, né, que foi colocado, só fazendo aí uma observação, essa é uma proposta da Secretaria da Educação, né, que a mãe colocou a proposta da escola, e esse momento a gente deixa mesmo para esses nossos estudos, para a gente colocar os prós e os contras e ver aquilo que é melhor para a comunidade, né, como um todo. E abaixo, a Fabiana coloca que os patrulheiros, eles exercem novamente, né, eles exercem a questão de umas 6 horas, e que geralmente esse aluno sai às 14 horas, e o jovem aprendiz da mesma forma, então que não dá tempo, e que realmente a escola acaba perdendo, o aluno acaba perdendo muito com isso, e dependendo, não tem para onde ir, e é o que, além de não dar para ir para a escola, ele acaba não conseguindo aí, né, conseguir prosseguir com o estudo. O que mais? Acho que é isso, Diego.
Que aí a Suzy coloca que a comunidade fizesse um abaixo-assinado para dar continuidade ao ensino médio no noturno, que haverá a possibilidade da secretaria, se existe a possibilidade da secretaria avaliar isso, né, que foi o caso. Tem a demanda, tem o abaixo-assinado, se existe a possibilidade da secretaria rever a questão e manter o período noturno. Pode ser feito. Aí eu já não tenho resposta se pode ou não, mas pode ser feito. A questão é a comunidade se organizar, os professores se organizarem, é uma questão que pode ser feita sem problema algum, mas aí se vai ver, se não vai, eu já não sei dizer. Mas pode ser feito. Peraí, Diego, desculpa. O Alexandre ergueu a mão. Eu só vou dar sequência, então se alguém tiver mais alguma dúvida, já coloca no chat, que aí depois, eu acho que teve alguém que perguntou sobre a questão da infraestrutura para atender tudo isso, que aí acabou se perdendo nas questões. A escola, ela tem algumas salas ociosas, nós temos 12 salas de aula, tá? Já está na previsão de algumas salas de aula virar laboratório, então nós temos, sim, sala de aula para virar laboratório, para atender as necessidades. Hoje lá na PEI que nós fomos, foi passado que tem a solicitação, demora aí uns 2, 3 anos, mas eles fazem a adequação predial também, demora, mas eles acabam fazendo, mas a nossa escola tem ali algumas salas que dá para ser transformada no laboratório, e a questão de verba, vem mais verba para a escola, né? Na questão de conta de alunos, cada aluno no programa Ensino Integral conta 1,5. Então, vem mais verba para a escola e aí, consequentemente, se a FDE não fizer as infraestruturas necessárias, a escola pode ir fazendo devagarzinho com a questão da verba que vem para a escola e que pode ser solicitado também, que demora, mas acaba sendo feito. As questões de tecnologia que a professora Stephanie colocou, realmente não vem, eles falaram que isso não, mas que as adequações prediais acabam sendo feitas, por mais que demorosas, mas fazem, tá? E aí, então, se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar, vou pedir para colocar no chat, e aí, então, o professor Alexandre fala e a gente já encerra, porque já passou de 1 hora a reunião, para a gente poder encerrar, para todo mundo poder descansar. Olá, boa noite a todos. Eu particularmente só quero acrescentar, assim, o reverendo Nogueira, hoje, ele tem a estrutura que ele tem hoje, que nós temos uma sala ambiente, nós temos uma biblioteca bacana e outras situações que estão em pauta para ser feita para o bem-estar do nosso aluno e para a condição adequada para o professor. Essa situação foi conseguida a duras penas por todos, pelo grupo de professores. Nós tivemos no passado um projetinho ProMI, né, onde eu particularmente, na época de coordenação, tomei a frente, e junto com os professores nós fizemos a adequação da sala, de uma das salas lá, que é toda estruturadinha, né, para isso, e lá a gente pode ter aula de todo que é tipo de disciplina, né. Então, eu particularmente só tenho a agradecer aí o corpo docente da escola pela participação nessa estrutura que nós batalhamos, né? Na época, lógico, a direção participou, até porque precisava disso, mas nós batalhamos muito para se ter a condição que se tem hoje no Nogueira, né, de trabalho. Esse projeto é como já foi, eu estou sendo repetitivo, mas a gente tem que fazer, sabe? Há um tempo atrás, nós recebíamos matrículas de aluno, por exemplo, aí você falava assim, olha, nesse momento não tem vaga, né? Aí o que acontecia? O aluno, às vezes ele vinha de outra escola, ele ia lá na diretoria de ensino, a diretoria de ensino assim, não, você mora ali perto do bairro, você mora ali no bairro, então você tem direito à vaga, né? Aí o aluno voltava, às vezes a sala estava realmente muito cheia mesmo, mas tinha que atender aquele aluno, então esse aluno, logicamente, ele era bem recebido. Então as questões eram colocadas
para dar uma condição bacana para o aluno, né? Mas mesmo na sala cheia, você tinha que aceitar, porque o aluno fazia parte ali da comunidade, fazia parte do bairro, e a questão ali não era outra, era uma sala cheia, né? Mas, enfim, a gente recebia o aluno e trabalhava com ele da melhor maneira possível. E agora, de uma vez só, são 92 alunos sendo colocados para fora do portão. Então, isso é muita incoerência, né? É lamentável. Como que, no momento atrás, num tempinho atrás, você tinha que receber o aluno, mesmo às vezes numa sala cheia, não tendo condições, tal, que poderia prejudicá-lo também, né? Mas sem problema nenhum, a diretoria falou, não, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Opa, não tem problema nenhum, a diretoria está aí e tal, a situação da escola é essa. Lógico, graças a Deus, né, a gente sempre teve bastante aluno, e esse aluno era muito bem-vindo, sempre foi. E agora nós chegamos numa situação de 92 alunos que são do período noturno, que necessitam, né? Eu, particularmente, como Osmar, também moro aqui, e quando eu saio de manhã, bem cedinho, para fazer minhas caminhadas, fazer as coisas, vou encontrando com os alunos vão perguntando, professor, como é que vai ficar? Como é que está? Estou escutando isso. Falei, vamos ter calma, vamos aguardar, que vai ter uma reunião que vai envolver os pais, os professores. Então, peço assim, para que todos pensem direitinho, reflitam direitinho, mas eu acho sim que se a comunidade achar que é interessante também, por que não? Façam, né, fazer um abaixo-assinado direitinho, o Diego aí como nosso diretor pode levar essa documentação lá na diretoria, porque são 92 alunos, isso não é brincadeira, né, que não tem a condição do deslocamento, alunos jovens, né, meninos e meninas que já são pais, que já são mães, né? Ou então estão com seus pais e mães ou avós, então ali estão inseridos, né? Precisa sair do estágio, precisa chegar cedo em casa para dar um suporte para o pai, para dar um suporte para a mãe, para dar um suporte para a avó, para o filho, para a filha, aí vai, né? E chega correndo rapidinho na escola, professor, não fecha o portão não, tal, e entra, tal, e vamos que vamos. E agora chega numa situação dessa, num projeto que ainda até agora, eu não fui à visita de hoje, né? O Diego está aí como diretor, então não posso falar do que eles viram lá. Me perdoe, eu também entrei atrasado, porque eu estava fazendo um outro trabalho, mas o retorno que a gente tem de companheiros, né, que trabalhavam no Nogueira, né, que estão em escola APEI, é isso aí mesmo. No papel é lindo, na prática isso não chegou, né? Então a cobrança ela aumenta, a situação aumenta. Cobrança não é o problema, a gente já está acostumado com isso, mas nós precisamos de a cobrança atrelada à estrutura, né? Porque você trabalhar com estrutura é outra coisa, né? Você dá essa condição bacana, né? Hoje, para a gente fazer o trabalho prático, né? Eu vou dar dois exemplos. Eu tenho que dar o meu exemplo, não tem jeito porque eu faço isso aí também, mas o Zé acabou de falar aí, ó. E, o Zé, me permita, me desculpe, mas eu vou citar. O Zé Carlos faz a correria dele aí com os produtos deles de limpeza, tal, e a grana que ele ganha ali também, tal, investe no material na aula prática. Eu com as pinturinhas aqui, ó, com essas pinturas também, é dali que sai também meu dinheiro para tecido de tela, pincel, tinta, todo esse material que não se tem. Mas a gente faz isso, não é gasto, isso é investimento. Isso é o puro investimento no aluno. Né? Para mim é fantástico, o Zé é fantástico, o Osmar também, que vira e mexe aí, faz as suas situações, as suas exposições e tal. Quer dizer, então, a falta de investimento nossa, esse deixar de fazer, isso nunca aconteceu. Né? Então, o Nogueira é muito forte, sim, é uma escola fantástica, mas esse momento é um momento muito delicado. Né? Então, peço para que fique aqui o meu pedido para que tenhamos calma e cautela e analise todos os pontos. Né? O certo, o errado, a questão não é essa, é parar, pensar direitinho em tudo que está acontecendo, né? E principalmente nos nossos alunos do noturno. 3 salinhas, mas 92 alunos aí que tem uma série de objetivos, e para essa questão de deslocamento vai ser difícil, vai ser complicado sim, tá bom? Obrigado aí, desculpa extrapolar aí, mas precisava falar também. Obrigadão, gente. Obrigado, Diego. Nada, Alexandre. Eu vi aqui a pergunta da Tamires, então, para encerrar a nossa reunião de hoje, e como muito bem lembrado pelo professor o Carlos Forte, a discussão, a reunião acaba, mas a discussão não, tá? Então,
A Tamires, caso então não opte pela mudança, continuar da mesma forma que hoje em dia, em relação aos horários divididos manhã, tarde e noite? Sim, a divisão continua a mesma. Então, manhã, nonos, primeiros, segundos e terceiros. À tarde, sextos, sétimos e oitavos. E noturno, por hora, não tem. Noturno fechado, só vai ter manhã e tarde. Essa é a previsão para o ano que vem, tá? Sem noturno. Então, só manhã e tarde, com as mesmas salas que nós funcionamos hoje em dia, tá? E aí, se optar pela PEI, tem, então, o garantido a continuidade do segundo ano e terceiro até se fechar essas duas salas. Então, próximo ano, segundo e terceiro. No outro ano, terceiro e fecha. E eu estou em diálogo com a diretoria, caso mude para PEI, como nós vamos ter já um funcionamento até as 9h15 da noite, manter o noturno, abrir primeiro anos de noturno todos os anos para dar conta da demanda dos alunos do noturno que está no nosso bairro, tá? Então, são essas possibilidades que tem para nós e as previsões. E aí, como o Alexandre falou, se vocês fizerem um abaixo-assinado, posso levar para a diretoria de ensino sem problema algum. Ok? É isso. Então, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos. É uma situação muito séria da nossa escola, que vai mexer com a vida da escola, de todos os pais, alunos, ONG que atende os nossos alunos. E nós precisamos discutir realmente, ver todos os prós e contras e tomarmos a nossa decisão, né? Ou melhor, vocês tomarem a decisão, porque eu até estava brincando com a Mari. Eu e a Mari não votamos. Somente quem vota são os pais, alunos, os pais, professores e funcionários, tá? Então, o formulário está aí, aberto, já coloquei lá em cima, vou colocar de novo o formulário, o link do formulário. Vou disponibilizar o formulário nos grupos também da escola, para que todos possam, então, opinar. Nós possamos, então, no dia 19, apresentar no Conselho de Escola a opinião da comunidade como um todo na questão de aceitação ou não da adesão ao programa. Tá bom? Ô, Diego, seria bom a opinião de vocês dois para a gente avaliar também como seria. Eu estou, na realidade, com o que a comunidade considerar realmente mais importante. Eu vejo que o programa tem seus prós, eu vejo que o programa tem seus contras, e que realmente vai modificar muito a vida da comunidade. E, para mim, não modifica muito. Eu já faço 8 horas de trabalho, eu já estou ali na escola das 7 horas da manhã, eu vou estar ali na comunidade atendendo vocês, já estou à disposição para vocês. É realmente ver o que a comunidade considera melhor para ela, tá? Então, eu não estou na posição que os professores de morarem na comunidade, eu vou aí realmente para servi-los. Então, para mim, virar PEI ou não é indiferente. Eu estou ali para trabalhar e para cumprir o que a comunidade achar que é melhor para a comunidade. Eu gostaria de colocar a minha. Eu, na verdade, eu sou, assim, da opinião da colocação da professora Stephanie, que ela diz que tem sempre os dois lados da moeda. O programa é excelente. A gente precisa saber se ele vai ser excelente para a comunidade Nogueira. Então, quando a gente coloca aqui para a gente, é muito cômodo votar, né? É bem cômodo mesmo, porque a gente já faz 8 horas, a gente já tem aí não muda muita coisa a não ser a questão salarial. E a gente não pode pensar e visar nessa questão financeira. Então, a gente coloca todos os benefícios, mas também tem que pesar e colocar todos os prejuízos que a escola pode vir a ter. A gente para pensar numa questão de uma propaganda, né, política, e a gente sabe que o Estado tudo ele investe pela metade. Então, a gente não consegue, eu não trabalhei num PEI, eu não sei dizer totalmente se essa propaganda, pelo menos a metade ou mais da metade, ela vai ser investida realmente. Então, ela parece, a princípio, aí uma proposta bacana, porém, aí a gente vem esse outro lado dos alunos que nós vamos perder. Né? Então, é uma escola que, o que mais pesa agora no momento do Nogueira é essa questão da exclusão mesmo, dessa quantidade de alunos. Né? Então, a gente fica numa tristeza gigantesca,
como a Bárbara colocou ali, eu estou lendo, né, uma tristeza, a gente está perdendo esse período. Como que vai ser essa realidade para os alunos que trabalham? Então, na verdade, nós da equipe gestora, a gente fica bastante incomodado com isso também. Então, a gente quer o que é melhor para a comunidade. A gente quer que a comunidade olhe para o programa, olhe para os ganhos e olhe também para os prejuízos, as perdas que vão acontecer. Então, na verdade, a gente acaba não votando e tem essa visão do todo, né? Somente para finalizar, o Osmar perguntou se o aluno não vota. O formulário da diretoria veio para pais, professores e funcionários. Os alunos maiores de 18 podem votar. Os alunos menores de 18 é o responsável que vota, tá? E aí, Stephanie, o Osmar que levantou a mão, desculpa. É isso que veio o formulário, tá bom? Então, gente, eu agradeço. Teve um professor, um pai que perguntou sobre o retorno das aulas presenciais e que eu falei que no final eu falaria. O retorno presencial, ele está seguindo o nosso plano de retomada, como foi falado na nossa última reunião, na nossa primeira reunião da gestão com os pais, seguindo 6% dos alunos, tendo ali como prioridade os alunos que não têm acesso à internet, acesso aos meios e que não estão respondendo às atividades à distância. Nós estamos fazendo ali chamando esses os que mais estão necessitando, os que mais precisam ali nesse momento, até que a situação possa melhorar, o vírus possa, as questões do vírus melhorar, e até mesmo as questões de funcionários e o desenvolvimento da escola. Então, por enquanto, 6% e alguns alunos estão sendo chamados, tá? Olha, Fabiana, eu vejo a sua colocação, eu entendo a sua preocupação, mas é algo que tem que partir da comunidade. O que eu tenho falado é que eu fiz o que eu posso, eu estou em diálogo com a comunidade, então o que eu já consegui nesse diálogo, a primeiro momento, se tornasse a escola PEI, não teria nada de noturno. Nesse momento, o que eu garanti é o terminar o segundo e o terceiro ano, tá? No terminar o segundo e o terceiro ano, dar continuidade, então no ano que vem ter o segundo e terceiro, e no outro ano ter o terceiro ano, e a questão da estou em diálogo com a supervisão para manter, se virar PEI, o noturno na escola, devido já ter o funcionamento no noturno até as 9h15, então estender esse funcionamento para essas salas até um pouco mais tarde, e agora, a questão de manter o noturno com 3 salas, eu em reunião com a dirigente, eu falei, eu expliquei da necessidade, ela já falou que não vai ter, tá? E isso, Fabiana, o que eu estou dizendo é que eu conseguir se virar PEI, porque como a escola já vai ter funcionamento até as 9h15 da noite, aí tem a finalização do segundo e terceiro. Por quê? Qual é a questão, Fabiana? Nós teremos alunos, nós teremos o funcionamento do prédio, nós teremos salas funcionando e vai ficar 1 hora a mais de sala funcionando, somente 3 salas funcionando. A questão é que para o governo, eles não estão vendo vantagem em manter uma escola com apenas 3 salas funcionando no noturno. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, aí a questão para lutar, para manter o noturno, eu já conversei com a dirigente quando ela falou dessa questão de que São Paulo vai tirar o noturno, já argumentei com ela e ela falou que não, que vai ser retirado. Agora é a questão da luta da comunidade, tá? Eu estou apresentando, fazendo a exposição e aí a comunidade se organizando e lutando, eu estarei junto com vocês. Mas lutar sozinho, eu já fui, já argumentei, já falei e já recebi o não. Então foi o que eu consegui para o momento, para a questão da continuidade do noturno, foi isso. Ô Diego, até porque eu queria só complementar que a gestão já até colocou essa abertura da comunidade lutar para manter o noturno, né, até mesmo por ser uma escola, uma das poucas escolas de Campinas que realmente o noturno funciona com maestria, né?
que é uma escola que realmente nós temos aulas no período noturno. Então, acho que fica aí muito válido essa luta, essa briga, para que se mantenha o período noturno. Então, existe a possibilidade de próximos encontros para uma discussão e vocês se articularem para ajudar nessa luta aí, né? Não é isso, Diego? Eu vou passar a palavra para a Stephanie. Realmente, eu vou encerrar a reunião após a fala da Stephanie, tá bom? Eu sei que o caso do noturno é um caso que vai ficar aí, depois vai reverberar, e depois da nossa decisão, a gente pode realmente depois voltar a discutir e ver o que a comunidade vai articular, tá bom? Tá certo? Bem, então, eu acho que o Zé posicionou ali, acho que era o Zé que iria falar, e aí o Zé escreveu. Então, gente, eu vou encerrar a reunião, né, que já deu 1h30 de reunião, então muito obrigado pela presença de todos que ficaram agora até o final, tá? E aí, então, até uma próxima. Então, acho que respondi todas as perguntas, todas as dúvidas da comunidade, e aí é o formulário agora, então, aí, para vocês poderem responder, para a gente poder dar continuidade ao processo, tá bom? Boa noite. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai dormir, assistir essa. Pessoal, o pessoal quer falar pra você, é terrível isso, hein?